E eu quero convidar você, antes da gente cantar, curvar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus, entregar esse momento ao Senhor. É um momento da gente celebrar, adorar, ver a palavra dele, orarmos juntos. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque nosso coração se alegra em estar aqui, Pai, junto dos nossos irmãos, para louvar o Senhor. Ó Deus, ministra os nossos corações, fala conosco, nós precisamos entender, ó Deus. Pai, que seja um momento agradável. O Senhor receba o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a cantar o Salmo 96. Erguei ao eterno cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia do céu e sua expressão, proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas, pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor, ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses pagãos não passam de objetos feitos em Deus, mas o Senhor criou os céus, majestade, magnificência, não de dele, poder e dignidade no seu santuário. Olha que convite legal. Versículo 7. Cantai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder. Vamos falar em pé, vamos louvar o nosso Senhor. E ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o teu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura
no seu santuário. Louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. E louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. E louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Levantamos nossas mãos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. É muito bom dar início a um culto glorificando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pode se assentar, meu irmão. Quero convidar o pastor Joel, ele vai estar trazendo a palavra. Coloque seu pedido de oração ao final desse culto. Como toda quarta-feira, nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Aí também. É bom estar com a família de Deus. Quero trazer hoje à noite apenas algumas palavras sobre a oração. A oração é a resposta que se demonstra pela qualidade
de uma oração. A resposta autentica uma oração. A oração válida é aquela oração que prevalece, independente de toda circunstância, demora, oposição. A oração é uma resposta da nossa vida para com Deus e é uma resposta de Deus para conosco. E essas respostas que causam experiências muito singulares na nossa vida, experiências maravilhosas e trazem grande alegria. Talvez, às vezes é muito demorada, às vezes é aquela resposta adiada, muitas vezes são aqueles anseios de algo impossível. E aquilo e a maneira como Deus nos responde traz experiências singulares. Muitas vezes esperamos respostas urgentes, necessárias, poderosas. A oração então é esse ambiente, essa prática, essa disciplina, onde de alguma maneira buscamos cumprir a vontade de Deus sobre a terra. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou, naquela oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, orar é tratar de assuntos do reino. E se temos essa compreensão, a nossa oração sempre deve buscar tratar das coisas do reino de Deus. Ela deve dar a substância, o conteúdo às nossas orações, porque tratamos das coisas de Deus, do reino de Deus. Oração não é um passatempo celestial. É aquela condição onde vamos aprender sobre a graça de Deus. A Bíblia descreve a oração de muitas maneiras. Uma delas é que é um lugar de luta. Também é um lugar de crescimento. É um lugar de confissão, onde vai brotar a pureza e a santidade. É um lugar de aprendizado. Essa semana eu estava lendo um livro, ele estava dizendo, orar é você aprender uma verdade sobre Deus, e orar e falar com Deus sobre essas coisas, meditar sobre esta verdade. Não existe ministério mais importante do que orar e prevalecer diante de Deus em oração. A oração sempre foi, ao longo de toda a história, e continuará sendo, uma grande necessidade da igreja. E, portanto, a oração, se é uma necessidade da igreja, ela será suprida por quem? Por nós, quando nós dispusermos a orar. Essa intensidade, ela não vai ser manifesta por momentos breves, por momentos fugazes, expressos talvez uma ou quando muito 2 vezes por dia. Isso não vai trazer nenhuma mudança. 5, 6 frases bonitas, bons pensamentos, não vão trazer o reino de Deus à terra. Se cremos que o nosso Deus é grande e poderoso, nossas orações deviam buscar coisas grandes, poderosas da parte de Deus, porque tratamos das coisas de Deus. Precisamos de grandes respostas, precisamos de grandes orações, mas elas não virão apenas como resultado de uma intenção, de um desejo que se adia e nunca acontece. Precisamos de grandes respostas, precisamos de pessoas que orem por grandes coisas diante de Deus, para que vidas sejam transformadas, que situações sejam mudadas. Essas respostas vão trazer então o selo de Deus, a aprovação de Deus.
Essas respostas vão trazer vida, vão trazer alegria ao nosso coração, vão trazer santidade, fé, vai renovar, ampliar, aprofundar a nossa fé, trará coragem. E oração vem de um santo labor, de um santo trabalho. Veja o que diz Paulo a respeito de um homem da igreja, Colossenses 4, versículo 12. Abre a sua Bíblia lá, Colossenses 4, 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo de Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras era um homem que batalhava em oração. Ele lutava, não com os irmãos, mas pelos irmãos, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Percebe a noção que ele tem das coisas de Deus ao implementar em sua oração? Ele esperava que as suas orações levassem aqueles irmãos à maturidade, à convicção de que experimentassem toda a vontade de Deus em suas vidas. Que aqueles irmãos tivessem aquele despertar, o desejo, a intensidade de fazer e buscar a vontade de Deus em suas vidas, que na vida deles as coisas do reino de Deus fizessem parte, fossem dirigidas por essas coisas. Era por isso que Epáfras então lutava. E você sabe que lutar despende muita energia. Eu não sei se você já... Isso acontece talvez mais com os rapazes, né? A gente brincava de brigar, de lutar e de empurrar o outro, de derrubar, e você sabe como isso despende muita energia. Quem já fez uma guerrinha de travesseiro sabe como isso é cansativo. A oração, portanto, é uma batalha, é um campo de luta. Tenha certeza que se você entrar nessa luta, você vai se cansar, você vai se desgastar. Não é um trabalho simples. Não é uma coisa que é um passeio pelas praias, pelos campos. É trabalho, é um santo trabalho, exige dedicação. Em Atos capítulo 6, versículo 4, Pedro se dirige à igreja e diz o seguinte, Atos capítulo 6, versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Havia uma controvérsia, um probleminha ali na igreja, eles faziam distribuição de alimentação e algumas viúvas estavam sendo deixadas de lado, e os apóstolos estavam tão atarefados e não era pouca gente, e eles tinham que pregar, eles tinham que visitar, aconselhar, e estavam fazendo todas as coisas, e ele falou, então vamos organizar as coisas aqui. Escolheram alguns homens, que ficou famoso no livro dos Atos como o grupo dos 7, tinha o grupo dos 12, mas esse grupo se notabilizou de tal maneira ao servir a igreja, que ficou conhecido como o grupo dos 7, e Pedro está dizendo, nós vamos então nos dedicar, o nosso tempo, a nossa devoção, trabalho, à oração e à pregação da palavra. Andy Murray, um grande escritor, escreveu assim, quando trabalhamos mais do que oramos, a presença e o poder de Deus não são vistos em nosso trabalho como desejaríamos. Por quê? Porque estamos confiando mais na nossa força, no nosso trabalho, nas nossas capacidades, nas nossas estratégias. A oração, então, é o poder atuante de Deus. A história de uma igreja é escrita em sua vida de oração. O estilo de vida, com tantas atividades que de alguma maneira tomem tanto do nosso tempo, que nos impeçam de orar, tenha certeza, não é algo que está dentro da vontade de Deus.
Bill Hybels escreveu um livro, eu tenho ele ali na biblioteca, Ocupado Demais para Deixar de Orar. A história, a biografia de Martinho Lutero falava que normalmente ele orava 2 horas por dia. E quando ele tinha um dia muito ocupado, ele orava mais ainda. Ele despendia mais tempo para a oração. A oração, então, tem que ocupar um lugar de proeminência, de prioridade na nossa vida. As respostas às nossas orações vêm quando penetramos no coração de Deus. Quando vemos a necessidade de um mundo agonizante, escravizado, e clamamos para que as realidades do céu sejam instauradas nessas vidas. Partilhamos dessa vida na família de Deus. A igreja então se torna esse canal onde nós trazemos os desígnios de Deus e pedimos para que que a vontade dele, como Jesus nos ensinou, seja feita na terra. Por isso, nenhum ministério nos torna tão semelhantes à pessoa de Cristo quanto a intercessão. É a maior bênção que a igreja tem. Por isso, porque lá em Hebreus escreveu assim, porque Jesus vive para interceder por nós. Portanto, quando nos colocamos na intercessão, ficamos muito parecidos com Jesus. Nós queremos às vezes ser parecidos, né, com a capacidade, né, de poder da aparência. Mas nós somos muito parecidos quando estamos como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, né, entramos no nosso quarto em secreto, nosso Pai está lá e oramos com toda intensidade. Não existe então nenhuma prática, nenhuma ação que nos torne mais semelhantes à pessoa de Cristo do que orar, do que interceder, de trazer à terra os desígnios e a vontade de Deus sobre a vida das pessoas, sobre este mundo, sobre essas situações. Esse princípio deve nortear e vai mudar um pouco, muitas vezes, a nossa maneira de orar. E devíamos pensar bem, não apenas estar acostumados a usar frases tão repetitivas, mas elas deviam trazer a reflexão daquilo que Deus quer para aquela determinada situação, para aquela vida daquela pessoa. Samuel tinha essa compreensão. E olha a dimensão e a compreensão que ele tinha sobre a oração. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor. Samuel queria ter uma vida reta diante de Deus, uma vida santa. Era um Deus tão puro, um Deus que odiava o pecado, e ele, como profeta, juiz, não queria, de alguma maneira, pecar contra Deus. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor. Mas o que ele diz então? Deixando de orar por vocês. Também lhes ensinei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Samuel considerava algo muito grave deixar de orar pelo seu povo, de ver se cumprindo na vida deles as realidades do coração de Deus, da vontade de Deus. Por isso ele fala, lhes ensinei o caminho do que é bom e direito, somente temam o Senhor e sirvam fielmente. Nós pensamos muitas vezes, né, que pecado são aquelas coisas feias, aquelas coisas graves,
roubar, matar, dizer palavrão, ter pensamento sujo. E são coisas horríveis mesmo. Mas deixar de orar também é uma coisa horrível. É a maneira mais fácil de pecar. Deixar de orar. Nós não pecamos apenas pelas coisas erradas que fazemos, mas pecamos também pelas coisas certas que não fazemos, ou pelas coisas certas que deveríamos fazer. Tiago, capítulo 4, versículo 17, fala esse princípio. Pecar não é somente fazer as coisas erradas, mas é deixar de fazer também as coisas certas. E Samuel tinha essa compreensão. Hallesby, um escritor, disse assim: o Filho de Deus não pode usar um meio pior de ofender a Jesus do que negligenciar a oração. Muitos negligenciam a ponto de a sua vida espiritual gradualmente morrer. O cristão que descuida da sua vida de oração, tenha certeza, ele descuida das outras coisas espirituais. Essas pessoas que negligenciam a sua vida de oração raramente estão prontas a serem usadas por Deus. Elas estão indisponíveis para Deus. É pecar contra o amor de Deus, porque pouco ama. Não estão cheios e controlados pelo Espírito, porque estão vivendo em desobediência. Portanto, o conteúdo das nossas orações sempre deve estar voltado para o coração de Deus e para a implementação da sua vontade sobre a terra. Mateus 9,38, o que ele diz? Rogai ao Senhor da seara que o quê? Mande ceifeiros, né? Olha, interceder a Deus por isso. O conteúdo das nossas orações devem estar voltados para os interesses de Deus, para os interesses do reino de Deus, da evangelização do mundo, das conversões, das prioridades. De ver as coisas de Deus sendo realizadas nesse mundo. Poxa vida, você já pensou saber que Cristo morreu pelos pecadores e deixarmos de interceder pela salvação deles? É uma contradição. Não orar é um pecado contra a nossa vida espiritual. Um outro escritor disse: o pior pecado é a falta de oração. Revela a indiferença e desobediência com relação a Deus. Evidencia a nossa atitude contra Deus. É um pecado constrangedor. Chadwick afirmou: talvez se imagine que a maior coisa no universo de Deus é o homem que ora. Só existe uma coisa mais surpreendente, qual seja, o homem que, sabendo disso, deixa de orar. É uma coisa extraordinária a oração. É algo maravilhoso nesse universo de Deus. E esse homem disse: mas tem uma coisa ainda mais surpreendente, é que a gente, sabendo disso, negligenciamos a oração. Estamos tão ocupados, ou muitas vezes nossas orações não refletem o coração e a vontade de Deus. O que nós estamos pedindo? De que maneira a cura daquela pessoa vai trazer a glória de Deus? Estamos orando pela conversão de pessoas e parentes? De que maneira a nossa igreja, a igreja de Cristo vai crescer? De que maneira a nossa unidade, nossos compromissos, nossas prioridades, de que maneira, como Epáfras orar, puxa vida, será que vamos nos tornar mais maduros? O que precisamos ter da parte de Deus para sermos uma igreja que realmente glorifica, que traz beleza ao nome de Cristo? E não como os escândalos, eu creio que vocês têm acompanhado nesses últimos dias. Escândalos horríveis que estão acontecendo de líderes da igreja.
E o Evangelho sendo motivo de chacota, de desprezo. Sabem por quê? Uma das razões é porque precisamos orar muito mais. Desejar intensamente a oração. Uma oração indiferente não faz diferença. Quando não desejamos das profundezas do nosso coração, a nossa oração é enganosa. O desejo não é simplesmente aquele palavreado, aquelas coisas que dizemos sem pensar, o que sequer desejamos, ou apenas estamos acostumados a repetir. Deus não tem nada contra a repetição. Jesus, na vida dele, vocês se lembram, né? Quando ele foi com os discípulos orar, e o texto diz, e voltando Jesus repetiu a mesma oração, e por 3 vezes. O problema de Deus não é a repetição, mas é a oração sem intensidade, sem desejo, sem conhecimento, mecânica, inconsciente. Quando não se busca racionalmente, puxa, como é que isso vai trazer? Como é que vai se manifestar a vontade de Deus nesse mundo? É necessário o desejo da alma. O salmista expressou isso. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro. Em algumas versões, e a buscarei. Você percebe? Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar isso. Você ora com essa intensidade? Oramos pela conversão de alguém, mas a gente nunca evangeliza aquela pessoa. Deus não vai responder a minha oração. Claro que não vai. Você não foi evangelizar aquela pessoa. Veja o que o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Você percebe a intensidade, o desejo do coração deste homem? Eu vou procurar isso. Eu quero crescer na vida espiritual, mas nunca lê a palavra, nunca vem ouvir os estudos da palavra de Deus. É apenas um desejo, aparentemente tão espiritual. Aqui o salmista está nos dizendo: eu pedi ao Senhor, eu quero crescer em maturidade, eu vou procurar isso. Ela não vai acontecer. Senhor, me dá maturidade. E você fica no conforto da sua casa. Vai vir maturidade? Não. Vai vir imaturidade. E o salmista intensamente, que eu possa viver na casa do Senhor. Ele ansiava de estar reunido com o povo de Deus todos os dias da minha vida. Não era uma coisa só para este ano, como um desejo, né, para 2020, quase já foi, né, 2021 e assim. Não. E por que ele queria estar na casa de Deus? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação. Ele sabia que ali ele iria encontrar orientação para a sua vida. E esse era o pedido que ele tinha. Agora, se ele faz esse pedido e fica em casa, né, vendo a sua novelinha, seu filminho, ou na internet, nas redes, você acha que isso vai acontecer? Deus poderia responder? Não. Jamais ele poderia encontrar uma grande resposta da parte de Deus. Deus não se agrada, então, do desinteresse, da oração morna.
é repulsivo a Deus. Deus quer ver verdadeiro interesse, verdadeira busca da nossa parte. George Miller conta que durante 55 anos ele orou pela conversão de um filho de um amigo dele. E George Miller morreu. Ele não viu a resposta, mas anos depois, esse filho desse amigo dele se converteu. Oração é tratar dos interesses do reino de Deus. A oração, marcada por esse interesse e essa busca, vai refinar, vai nos purificar das banalidades e generalidades, repetições aparentemente piedosas, mas que não fazem sentido nenhum. São palavras vazias, bonitas como uma bolha de sabão. Embalam a nossa mente, aqueles que estão nos ouvintes, mas são tão inexpressivas diante do trono de Deus. Por isso temos que buscar a vontade de Deus. Quando oramos, temos que buscar conhecer e entrar no ritmo do coração de Deus. Orar com intensidade tal de buscar, renunciar nossos próprios desejos pela vontade de Deus, insistir que a vontade dele se manifeste e seja implantada. Confiar de que Deus, por ser vontade dele, vai responder positivamente, ou vai responder de acordo com o seu coração e com a sua vontade melhor. Por isso muitas vezes, como Romanos nos ensina, não sabemos usar as palavras, não sabemos o que dizer, mas o Espírito intercede por nós com palavras inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, quando estamos na presença de Deus, confiando que Ele vai nos ouvir. Desejo é outra palavra para fome, ansiedade, de descer as lágrimas. John Knox disse assim, um grande pregador da Irlanda: dá-me a Irlanda ou eu morrerei. John Smith escreveu assim, dá-me almas ou morrerei. Talvez poxa vida, será que você é tão radical assim? Talvez você tenha medo de ser criticado de tanta dedicação à oração. A questão não é a crítica ou o comentário, a avaliação que você vai receber. A questão é diante de quem você está. Charles Finney escreveu assim: como deve ser grande a força do desejo sentido por Deus, quando seu espírito produz no cristão tal agonia surpreendente, tais angústias da alma, do trabalho da alma. E quando somos tocados assim por Deus, as respostas virão, porque estarão, como João nos ensina na sua primeira carta, nossas orações estarão de acordo com a vontade de Deus, com a visão de Deus, com os interesses de Deus. Que respostas vamos esperar quando tivermos essa visão da grandeza, do poder e da vontade de Deus. Mas essas coisas precisam ser intensas, intencionais. Que Deus nos abençoe e que Ele use as nossas vidas nesse ministério que só o cristão pode conhecer e experimentar. Chegar à presença diante do trono da graça de Deus e experimentar o seu amor, a sua bondade e o seu poder. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos colocar em pé.
nós vamos cantar Doce Nome. A primeira frase é: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor. Como que você ouve a voz de Deus? Acabamos de ouvir, orando, estudando a palavra de Deus. Nós devemos desejar estar diariamente, todo o tempo, na presença do nosso Deus. E a música continua: os meus medos se vão, dor, sofrer, porque ali a paz de Deus inunda nosso ser. Vamos cantar? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, meu sofrer, de paz tu inundas meu ser. só de ouvir Tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, guiando o meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Pode se sentar, nós vamos orar. Estamos recebendo os pedidos. E aí na sua casa, na sua família, junte sua família, nós vamos ter esse momento de oração. Mas como nós falamos toda quarta-feira, acabando aqui esse momento, você pode juntar a sua família, orar, interceder. Talvez você tenha mais pedidos, ou principalmente pelo que nós ouvimos, desejar mais estar na presença de Deus, buscando a vontade dEle. Vamos orar? Senhor Deus,
como carecemos da Tua presença, de Te conhecer mais, aprofundar no relacionamento. Ó Deus, nos ajude. Tenha misericórdia, ó Pai. Deus, nós somos muito pequenos, falhos, mas queremos, Pai, melhorar, buscar ao Senhor, Pai, crescer na intimidade com o Senhor, Pai. Carecemos disso. E nesse momento, Pai, nós queremos colocar a vida da Tua igreja nas Tuas mãos. O Senhor é o Senhor da igreja. E a primeira coisa, Pai, que veio ao meu coração é que aviva o Teu povo, Pai. Trabalhe na vida de cada irmão, Senhor Deus. Que possamos, Pai, ter esse desejo genuíno, Pai, crescer, ter um povo que se importa com o próximo, um povo que se importa em estudar a palavra, um povo que se importa em ter tempo de oração, vida de oração, Pai. E nesse momento, Senhor Deus, Cleia coloca, Pai, pedindo pela sua saúde. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Restaure sua saúde, abençoe o trabalho dela. Que ela começou no meio da pandemia, Pai, um novo trabalho, um novo projeto. Dá sabedoria, dá discernimento, Senhor Deus. A Cleia, Pai. Abençoe seu casamento. Também junto, Pai, por motivo de saúde, junto com o pastor Horst, nós pedimos pela Sandra, a mãe da Sandra, que está na UTI. Ó Deus, tenha misericórdia. Ela está internada. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Também da vida da Rosângela Alvarez, Pai, que luta contra o câncer, Pai. Abençoe, Senhor Deus, essas vidas. A vida do Orlando. Fortaleça, Pai, a vida da Sandra, Pai. Dá paz a essa família, Senhor Deus, em meio à dificuldade. Cleverson também pede, Pai, questão de saúde pelo seu primo Danilo, que está com Covid. Está internado há 17 dias, Pai. Oh, Deus amado, tenha misericórdia. Quantos partiram, Pai, devido a essa doença. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas famílias que muitas vezes, Senhor Deus, não podem ter acesso ao familiar, não tem como. Mas tenha misericórdia dessas vidas, Pai, que vem enfrentando essas enfermidades. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas. Pedimos consolo, Pai, pela família do Senhor Azor que faleceu, Pai. Oh Deus, console essa família. Somente o Senhor pode consolar. Somente Teu Santo Espírito, Pai. O Jairo coloca um pedido, Pai, a venda do apartamento. Que o Senhor possa, Pai, estar dirigindo ele e a Sandra, Pai, dando sabedoria e discernimento. Que eles possam descansar no Senhor, Pai. Dá sabedoria, dá entendimento, Pai. Assim como o Luiz Madeira, que pede pela igreja, direcionamento de Deus. É verdade, nós precisamos do Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja. Tenha misericórdia, Pai. Aqueles que estão desanimados, Pai, revigorem. Fortaleça, Senhor Deus, em nome de Jesus. A
Rosângela, Pai, pede pelo seu Manuel. Ele teve 3 AVC, está no hospital, Senhor Deus. Tem misericórdia. Restaura a saúde do Manuel, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai. Use, Pai, a vida da Rosângela como canal de bênção nessa família, Pai. A Marta pede oração pelos filhos, Luciele, Graziela e Otávio. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas, Pai. E queremos clamar também por todas as famílias, pais e mães. Dá sabedoria, dá discernimento. Que teu povo aproveite esse momento, Pai. Investir tempo no estudo da palavra, na oração. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor Edmundo pede, Pai, pela família do Diego. Mais um, Pai, que faleceu nessa segunda-feira, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Dá o consolo, Pai. Somente o Senhor pode dar o consolo. Mas que possamos, Pai, nessa situação que estamos vivendo, ouvir a Tua voz. O que o Senhor quer nos ensinar? Que possamos, Pai, principalmente voltarmos, Pai, para o lugar da oração, da devoção, confessar pecado, Senhor Deus, mudança de vida, Senhor Deus. Trabalha na vida do teu povo, Pai. Tenha misericórdia do teu povo. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, você, sua família. E lembre-se do que foi ensinado. Nunca vou esquecer essa frase que eu aprendi com o mestre. O que muda a nossa história é o que a gente decide e faz. Ouvimos grandes verdades. O que vai mudar a nossa vida é o que nós decidimos e colocarmos em prática. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? A calma, paz, o abrigo.